acolhimento é muito importante no tratamento da obesidade infantil. Então, quando a criança chega no serviço da nutrição, nossa estratégia é encaminhá-la para um grupo de atendimento com crianças e responsáveis. Essas crianças da mesma faixa etária, elas se sentirão envolvidas no processo. Então vamos trabalhar os sentidos, então o tato, o olfato, a visão, as crianças vão sentir os alimentos, cheirar, descobrir alimentos novos e os responsáveis farão parte desse processo. Estarão lá apoiando, incentivando e aprendendo junto com essa criança, para saber justamente como motivá-las em casa e no seu ambiente para transformar essa alimentação, modificar esses hábitos. Quando se trabalha com o público infantil, então nós profissionais tentamos usar de atividades lúdicas, para tentar atingir a compreensão da criança, para que a criança compreenda o que nós estamos falando. Então, nesse contexto, nós desenvolvemos esse jogo de tabuleiro, no qual as crianças eram divididas em 4 grupos, cada grupo com legumes ou uma fruta. Então, o grupo berinjela, o grupo morango, e aí as crianças recebiam o crachá do grupo e iniciavam o jogo no tabuleiro. Nesse jogo, nós trabalhamos várias questões. Então, nós trabalhamos a questão do consumo de produtos industrializados, com muito sódio, a questão do consumo de gorduras, de doces e açúcares, e o incentivo ao consumo de produtos naturais, de alimentos naturais. Posteriormente, também os responsáveis são incentivados a praticar atividade física, a levar essa criança para um ambiente mais favorável, um ambiente de lazer. E tudo isso, então, é criado como uma estratégia para o atendimento e para o tratamento da obesidade infantil ter mais sucesso. Posteriormente, sempre há uma avaliação para saber se essa criança conseguiu mudar, modificar alguns hábitos, se ela está mais envolvida, se esse profissional que está trabalhando com essa criança conseguiu cativá-lo, E os responsáveis também, se eles têm uma visão mais crítica, se eles já perceberam que eles são muito importantes nesse tratamento. Isso é feito depois do encaminhamento para o tratamento individualizado com outras estratégias de atendimento. Eu vou mostrar algumas estratégias que a gente utiliza para o atendimento. Inicialmente, tem aquela anamnese que a gente realiza, onde são levantados alguns pontos, como preferências alimentares, aversões, Tem um recordatório de 24 horas, onde a gente também vai analisar tudo que a criança consumiu no dia anterior, mas a gente pode fazer isso de uma maneira mais tranquila, Uma maneira também que a criança se envolva mais. Para isso, a gente utiliza alguns instrumentos de trabalho, que a gente já conhece, que a gente tem em casa, Então, colheres de diferentes tamanhos, conchas, pegadores, pratos também, para a criança identificar qual o prato que ela come, se é um prato raso, se é um prato fundo, de sobremesa, para a gente entender também as quantidades, então isso é importante. Na escola, o que você costuma comer? Geralmente tem alguma coisa aqui que represente? Não. Nada, nada? Só as bolachinhas. A bolacha. E a barrinha que dá lá na escola. Tá, então sempre na escola tem bolacha recheada, barrinha de cereais, pão francês, presunto e queijo achocolatado, só se for em casa. Só. O que a gente tem aqui no centro de saúde é esses materiais, que a gente chama de protótipos de alimentos, que eles realmente são bem realistas. E as crianças, elas se identificam bastante, elas conseguem quantificar para a gente o que ela está comendo e identificar também alguns alimentos da rotina e do hábito, Então, isso vai trazer para a gente quantidades, então quanto que ela comeu daquela salada que ela relatou ali no recordatório de 24 horas, será que foi uma folhinha de alface ou não, foi metade do prato, com a salada, Qual foi a carne, como foi preparada essa carne, também os responsáveis se envolvem na preparação, isso é importante, a modo de preparo, como foi feito aquele arroz, o feijão, se foi só um feijãozinho simples, se tinha alguma coisa que eles acrescentaram, então isso é importante, tanto para sentir a quantidade,
com uma qualidade e mostrar para esse paciente, para essa criança, para esse adulto, a importância da variedade dos alimentos. 1/4 do prato tem que ser desse grupo. Então pode ser 1/4 de arroz, 1/4 de macarrão. Se gostar de comer com farinha, então vai ter que ser um pouquinho menos de arroz para ter um pouco de farinha. Ele gosta muito de né? Se for comer batata, tem que pôr menos arroz para poder comer a batata junto. Não tem isso de não pode comer 2 tipos diferentes na mesma refeição. Né? Pode, mas só tem que lembrar que os 2 alimentos têm que ocupar juntos 1/4 do prato. Então, se vai comer só arroz, é 1/4 do prato. Mas se vai comer arroz com batata, aí tem que ter um pouquinho menos de arroz para caber a batata, certo? Aí sobra o outro 1/4 do prato que a gente vai dividir entre o feijão e a carne, tá? Então, tá vendo? O pedaço de carne tem que ser pequeno mesmo para ele caber nesse espaço aqui, para você poder dividir ele com o feijão. Além de tudo isso, é importante que quando ela chega em casa, ela perceba que ela tem que modificar e que ela faz parte desse processo também. Então, eu tenho que entregar para essa criança alguns materiais, né, para os responsáveis também, para auxiliar nesse processo. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com receitas. As receitas são importantes, porque muitas vezes os responsáveis não cozinham com as crianças, ou eles não sabem, eles não têm uma criatividade para colocar outros alimentos, né? Então, os integrais, principalmente, as frutas, verduras, eles pedem bastante, porque as crianças têm mais dificuldade. Na montagem do prato, que a gente trabalha bastante em grupo e no individual, a gente entrega para a criança levar para casa o material. Esse material tem recorte, tem cola, que eles gostam de fazer, utilizar esses artifícios. Eles trazem para a gente entende um pouco melhor do que eles fizeram em casa. Né? Eles podem desenhar simplesmente alguma atividade, algum alimento novo que eles consumiram. Então, são coisas simples, que a gente não precisa de muito recurso para conseguir utilizar no dia a dia, né? Não precisa de dinheiro para isso, a gente pode imprimir. Histórias em quadrinhos, eles gostam muito, então a gente pode utilizar disso também, né? Tem alguns livros de alimentação, né? No caso, esse livro ajuda a gente a conversar um pouco melhor de onde vêm os alimentos, né? Como que esses alimentos são processados. E eles gostam, a gente pode usar isso em grupo, individualmente, ou até mesmo entregar para que o responsável faça esse contato, né, em casa mesmo com a criança. Como depois, então, depois de tudo isso que eu usei, esses materiais, essas estratégias, né, eu pensar um pouco na avaliação. Então, não é só uma avaliação do profissional, mas também, assim, como que eu vou mostrar isso para o responsável, para a criança, que ele está mudando, que ele está melhorando. É só através de um peso? Né, através do crescimento, também da altura? Não, a gente pode usar isso também com outras estratégias. Eu posso usar, como a gente utiliza aqui no Centro de Saúde, um artifício que a gente chama de termômetro do bem-estar, né, que foi criado aqui no Centro de Saúde, desenvolvido justamente para ajudar no processo da avaliação. Então, esse termômetro, ele tem uma escala de 0 a 30 pontos, a gente tem perguntas que a gente realiza para a criança do dia anterior, onde a gente vai descobrir se ela está bebendo água, fazendo atividade física, consumindo os alimentos, né, com as metas que foram estipuladas, e ela vai recebendo pontuação. Então, quanto mais perto do verdinho, da cara feliz, melhor, ela vai estar mais saudável, com hábitos melhores, e é bom porque instiga a criança a sempre melhorar. O que é muito importante é fazer toda a evolução dessa pessoa que você está atendendo. Então, a criança, a gente acompanha com as curvas da OMS. Os materiais também que a gente desenvolve na nutrição, também eles ficam no prontuário para que outros profissionais consigam fazer esse acompanhamento. Como no caso do prato, né? Então, aqui é uma criança que desenhou a refeição que foi realizada. Então, a gente consegue também mostrar isso para um pediatra, né? Qual é a evolução que a gente consegue com essa criança e quais são os resultados já obtidos. Ter essa visão geral da alimentação e, ao mesmo tempo, a pessoa, o responsável e a criança consegue também avaliar o que ela está conseguindo fazer, quais são as metas que ela incorporou e que ainda precisa ser melhorado. Então, é um instrumento que vem realmente dando resultado e que tem auxiliado muito o nosso trabalho na nutrição. Lembrar que a família é responsável pelo processo. Então, não adianta só eu tratar a criança. Eu preciso fazer com que modifique o hábito familiar e que o ambiente que ela esteja seja favorável para essas mudanças também. Então, para tudo isso que eu falei, é importante que o profissional ele tenha base teórica. Então, ele consiga, né, através da graduação e também do despertar, do interesse, né,
de entender como funciona. Então, lógico, tem a fisiologia, tem a biologia, tem a parte dietética, dietoterapia, tem a parte da educação nutricional. Sem essa bagagem, a gente não consegue usar esses recursos e criar essas estratégias. Mas também a gente precisa pensar que o ambiente é muito maior do que o acadêmico. Então, eu preciso ter uma vivência, eu preciso lembrar que eu tenho outros recursos, como os visuais, né? Tem as redes sociais, tenho tudo isso para facilitar e para que eu consiga envolver cada vez mais a minha criança no tratamento da obesidade para que isso tenha sucesso.